Olá, minha amiga, meu amigo, que já está acompanhando a gente nas redes sociais, que está no Spotify, que também acompanha aí pelo Instagram os recortes nos Reels. Então, a gente volta de novo para falar temas que você falou que a gente precisava abordar e a gente traz os melhores e as melhores para poder discutir. Nós vamos falar sobre reforma trabalhista. Pois é, a gente está em 2024, governo do Lula, e a gente ainda precisa falar sobre reforma trabalhista, porque é um tema muito complexo, que suscita debates acalorados em diversos setores da sociedade, e é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre esses debates. Falar um pouquinho, por exemplo, por que tem tanta gente que defende mudanças significativas, que defende que a reforma trabalhista vai oferecer mudança significativa nas leis trabalhistas, argumenta que vai melhorar as condições de emprego, vai melhorar a empregabilidade, melhorar a competitividade das empresas. E, por outro lado, tem algumas outras tantas pessoas, né, que são especialistas que vão dizer, olha, tem um problema aí, né? As preocupações são muito legítimas porque ela vai impactar diretamente nos trabalhadores e nas trabalhadoras, na vida, na dignidade dessas trabalhadoras, nas condições de trabalho. Então, para a gente poder ponderar, para a gente poder participar de um debate acalorado, né, muito potente, a gente trouxe gente para poder discutir essa reforma trabalhista, reconhecer que o mundo do trabalho é constante, a evolução e as leis trabalhistas precisam acompanhar essas mudanças para garantir também proteção dos trabalhadores. E aí a gente conta com você até o final do programa, porque hoje a gente tem convidados de peso aqui, tudo magrinho, mas de peso, porque tem muito conceito, muita experiência, e eu estou muito honrada de ter vocês aqui hoje. Obrigada, eu vou começar com as mulheres, porque eu sou dessas, viu, Gilmar? Claro. Aqui uma pessoa que eu estimo muito, que é uma mulher muito potente. Quem acompanha o trabalho sabe o tanto que essa mulher é valente. Doutora Neliana, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço por essa oportunidade, fiquei muito honrada, estou muito feliz, sou sua admiradora e estou aqui para falar com a sua qualificada audiência, aqui ao lado do meu colega. A doutora Neliana Fraga é advogada especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, integrante da ASSIND, Associação Goiana de Advogados Sindicais, diretora do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Goiás, saiu de lá correndo para vir para cá, e presidente da 4ª Câmara de Tribunal de Ética. Ainda tem mais, minha gente. O currículo dessa mulher é poderoso. Deixa eu ver aqui, peraí. É porque tem o continuado. É a presidente da 4ª Câmara do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, coautora dos livros Tema do Direito do Trabalho Contemporâneo e Teoria e Prática da Justiça Desportiva. A doutora Neliana é tigrão. Sim, vilanovense. A gente vai poder zoar ela durante o... Imagina, vocês vão poder, né, enaltecer o Tigrão. Olha, eu gosto muito do Tigrão. Sou atleticana, mas gosto muito, porque eu acho que a torcida é muito viva, é muito popular, é muito coletiva. Eu acho lindo a paixão que a maior do Centro-Oeste. Olha, não pode dar asa, tá vendo? E aí, pra gente, né, aqui um jovem rapaz, para completar nosso time, o Gilmar Júnior. Bem-vindo, doutor Gilmar. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar dividindo a mesa com mulheres de tamanho currículo. Imagina, a gente que agradece também ao seu doutor, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e com MBA em Cúmplice, fala assim mesmo? Compliance Trabalhista. Compliance, Trabalho e Gestão Previdenciária. Bem-vindos. Obrigado. Gente, esse tema é super fácil, né? A gente falou aí no começo que é um tema complicado, mas super fácil, não é? De trabalhar. Reforma trabalhista veio para mudar a vida das pessoas, trazer mais emprego, gerou muito mais emprego. A gente viu tudo isso, não viu, doutora Neliana? De maneira alguma. Inclusive, eu sou uma crítica da reforma, já critiquei bastante. Claro que nós entendemos a intenção do legislador de modernizar, de acompanhar, não é, as mudanças do mundo, isso é necessário, mas a justificativa da reforma, no sentido que vai ampliar o número de postos de trabalho. Isso não é verdade. O que amplia o número de postos de trabalho, o número de cargos, é a necessidade. É a economia aquecida, é o dinheiro rolando no mercado, aumenta o consumo, aumenta a necessidade das pessoas contratarem. Então, quando o empregador vê uma reforma que vai tirar algum ônus dele, ele incorpora aquilo ali como lucro.
Ele não sente aquela, agora que com a reforma sobrou isso aqui, eu vou criar um novo posto. Não, ele cria um novo posto se houver a necessidade. Se ele necessitar daquela mão de obra naquele momento. E para isso temos que ter economia aquecida, outros fatores. Do contrário, ele enxerga de que forma? Não, isso aqui é lucro. Ele não vai pegar esse dinheiro para empregar. E sim é lucro, ele só emprega se existir necessidade. Então, é essa realidade por trás, essa realidade por trás, né, dessa justificativa. E os números contam isso pra gente, né, doutora? Os números da reforma trabalhista, que foi o quê? 2016? 2017. 2017, até agora, teve uma mudança significativa do desemprego, a taxa de desemprego no país? Não tem. Né? Muito pelo contrário, a gente ainda continua com índices muito altos, né? O que a gente vê, e aí eu não sei, doutor Gilmar, se você concorda com isso, mas assim, o que a gente vê na reforma trabalhista é que as condições dos trabalhadores e das trabalhadoras se precarizam. Sim, aqui entra uma questão onde até a doutora Neliana ressaltou. Veio com coisas boas, mas também muitas coisas ruins. Infelizmente, acaba que pessoas mal intencionadas utilizam mais as coisas ruins. Por exemplo, terceirização, que veio com a reforma trabalhista, acaba precarizando a mão de obra, mas também poderia ser usado de uma forma positiva, mas na prática não é. E dava para o legislador antever isso, sabendo da realidade cultural do nosso país, por exemplo. E a terceirização é uma realidade, né? Sim. A gente vê tanto o poder público como grandes empresas também usando terceirizações. E a terceirização, ela garante muito a precarização mesmo do trabalho, da relação de trabalho, né? É o trabalhador lá da ponta que sofre. Muito. E a economia vai girar com esse trabalhador ganhando cada vez menos? Não, e muita instabilidade para esse trabalhador. Porque o que se verifica na questão da terceirização é que ali aquela mão de obra gira bastante, o trabalhador não tem mais aquela situação de construir uma carreira dentro daquela empresa. O empregador não vê a necessidade de criar um plano de carreira, de pensar em melhorias. Não, ele passa a preocupação trabalhista para um terceiro, ele só tendo que focar no negócio dele, né? Não se preocupando com aquele fator humano. Então, o que a gente verifica na maioria das vezes, quando se trata de terceirização, é que o trabalhador se torna uma mercadoria. E o fator humano fica de lado. Perfeito. E a gente viu isso muito, assim, muito vivo na CELG, né, que virou hoje a Equatorial. Os trabalhadores da terceirizada, eles têm uma prestação de serviço, então eles têm que ir lá e trocar um fuzil. Se eles encontrou outro problema, isso é relato dos próprios trabalhadores. Eles não vão fazer, porque eles não estão autorizados a criar condições que eles não foram autorizados a fazer. Então, se tem que trocar um fuzil e um fio, ele nem levou isso aí para fazer. Né? Então, ele não tem o compromisso, a terceirizada não tem o compromisso de efetuar o serviço, mas o compromisso de só finalizar o que foi colocado, né? Só finalizar uma tarefa. E isso prejudica também, então, o cliente, quem recebe, e toda a sociedade, quando a terceirização acontece, ela acaba prejudicada. Eu não sei se vocês concordam com essa minha. Eu não sou a favor de privatização, muito pelo contrário, nem a privatização. Eu acho que a gente, quando privatiza ou quando terceiriza, a gente acaba tanto criando condições muito ruins para os trabalhadores, como também garantindo que o Estado fica mais empobrecido ou fique mais nas mãos, né, de lucro, de gente que quer só fazer o lucro, né? E aí, assim, o que os desafios enfrentados pelos trabalhadores hoje no mercado? O que vocês acham com a reforma trabalhista? Quais são os principais desafios? Não só em relação à reforma trabalhista, eu penso que o principal desafio que o trabalhador, um dos principais, né, porque são tantos, teria que existir um podcast só para tratar de desafios para o trabalhador, mas um desafio que eu vejo, que eu detecto muito, é a questão da qualificação. Que aí isso aí já começa por uma outra questão de estudo, questão de investimento, não apenas no estudo superior e técnico, que é muito importante para o mercado de trabalho, mas desde o estudo da base. Então, o trabalhador ali, ele já vem de uma situação precária de estudo, ele não se qualifica, então ele já não está apto a concorrer a um posto melhor. Então, enfim, eu penso que já começa dali, falta de qualificação. E hoje, no nosso país, existe uma outra coisa, é um problema moderno, um desafio moderno, que é
o fato de que estamos incutindo nas pessoas, aquelas principalmente que estão desempregadas, a ideia é que elas vão ser empreendedores. Isso é muito bom dentro de uma realidade que existe esse suporte. Mas tem muito trabalhador que estão incutindo para ele, não, você vai ser autônomo, você vai ser empreendedor, você vai trabalhar por conta própria, você vai ser o seu patrão. Quando, na verdade, você está jogando esse trabalhador numa situação de não proteção. E tem uma pessoa ali por trás, uma pessoa que eu digo, lógico, uma empresa, tem alguém ali que está ganhando as custas desse trabalhador, que está sem a proteção da CLT, com essa peste de empreendedorismo, dele ser seu próprio patrão, mas tem por trás, sim, pessoas, empresas que estão lucrando. Então, esse é um grande desafio hoje. E eu acho que, nossa, gente, assim, todas as vezes que eu escuto alguém, né, conversando e trazendo, a Neliana trazendo esse relato pra gente, né, pra gente poder, eu fico pensando, a uberização, né, é muito complicado, porque essa ideia, né, Gilmar, você chega no Uber, grande parte vai achar mesmo que ele é empreendedor e que ele faz o trabalho Tô dele, o feliz horário com isso dele. e por aí vai. Só que É, até que chega aquele momento que machuca e não tem nenhuma garantia, sofre um acidente, não tem ali. Tem aqueles que ainda contribuem individualmente, né? Que é mais precavido, mas normalmente não faz isso. E aproveitando até um gancho do que a doutora Neriana falou, uma vulnerabilidade que eu vejo que veio com a reforma foram essa flexibilização da forma de contratação. Um grande exemplo, hoje, agora a gente tem a mão de obra que é o trabalhador intermitente. Antes tinham muito. Vamos dar um exemplo da construção civil, um caso prático, contratado como diarista. Hoje em dia, para falar que está dentro da lei, eu estou trazendo até um caso prático. Contrato na modalidade intermitente, só que não tem nenhum requisito intermitente, é só para entrar na cabeça dele que ele está regulamentado. Mas aí alguns percebem e vão atrás dos direitos, outros não. Então, essa forma, essa flexibilização nas modalidades de contratação para o trabalhador que é vulnerável, que não entende de direito propriamente dito, porque querendo ou não, lá atrás na escola a gente não tem uma educação adequada de direito e cidadania na escola. Isso falta. Inclusive, atualmente, até o AB está impulsionando nesse sentido, tentando estar mais presente dentro da escola. É necessário. Então, o trabalhador fica vulnerável ao que o empregador quer oferecer ali de forma de contratação, que entra até dessa questão de falar, não, você vai ser empreendedor, ou então, não, vou te contratar intermitente, você vai receber ali tudo no seu pagamento mensal, já vai estar suas férias, já vai estar seu... Porque o intermitente é isso, você vai receber no mês, já vai estar seu 13º, já vai estar suas férias, e no final, o acerto, que todo mundo conhece como acerto, não vai ter nada, pode-se dizer. ele foi picadinho. Nem o seguro-desemprego ele tem direito, o intermitente, que é contratado nessa modalidade. Mas, vou aproveitar que o doutor falou que da OAB, eu como também faço parte da gestão, quero dizer que sim, a OAB tem, e não é apenas de agora, isso vem de muitos e muitos anos, o sistema OAB tem, o OAB vai à escola. Isso aí a Comissão da Advocacia Jovem instituiu isso há muitos e muitos anos atrás, nem posso revelar, porque eu já era da CAGE, tínhamos o nosso presidente Otávio Forte, a doutora Ludmila Torres, que hoje é presidente do TED, e tem essa questão de levar o direito, levar esse conhecimento básico para os estudantes, e também está agora com a AB vai à universidade, então isso é muito importante, tudo isso que nós estamos falando aqui passa por uma questão também de educação, de preparo das pessoas, porque como que as pessoas vão se insurgir quanto àquilo que é posto a elas, se elas não têm o conhecimento para isso. Ai, perfeito, gente, porque vamos, né, a companheira que tá lá arrumando sua casa, arrumando a casa da patroa agora, ouvindo a gente. Por que ela se submete a isso? Por que ela se submete a esse tipo de trabalho que ela, quando sair, não tem o seguro-desemprego, ela, teoricamente, já recebeu e aceitou as férias? Por que a gente se submete? A gente vê tantos trabalhadores se submetendo a isso. É só essa ideia que é colocada como o empreendedorismo é a salvação do negócio? Ou é o mercado mesmo que... Tem algumas situações que eu não vejo nem como empreendedorismo, é mais desconhecimento mesmo. Por exemplo, nesse caso, não, estou sendo contratado intermitente, está assinando minha carteira, tá bacana, vou ter direito a tudo. Chega no final, não sabia que não tinha. Não tem o conhecimento necessário, né? Na verdade, a reforma trabalhista, eu vejo que ela passou de uma forma muito tranquila pela sociedade. Muitas pessoas só estão sentindo o reflexo agora, ou só sentiram
quando precisaram bater as portas do Poder Judiciário, já sob a vigência da reforma, e algumas situações já não eram mais contempladas. Então, na época que estavam, isso aí deveria ter demandado um debate muito maior por parte da sociedade. Essas questões deveriam ter sido muito mais debatidas, os sindicatos deveriam ter sido chamados para esse debate, a sociedade em geral. Mas naquele momento do país, isso não foi feito. Então, essa reforma ela passou, na minha visão, de uma forma suave. E muitas questões as pessoas só tomaram conhecimento muito tempo depois de aprovado e tudo mais. Mas nunca é tarde. Digo aqui para os legisladores, nunca é tarde para podermos sanar várias questões que estão aí. E aí, essa companheira que foi contratada, né, nesse programa, ela consegue, depois, com alguma prova, ela consegue ainda reverter esse tipo de situação? Ou não, tá dado e acabou? Consegue, por exemplo, o trabalho intermitente tem alguns requisitos. Por exemplo, ele deixa de trabalhar, tem que ser convocado a retornar. Se essa pessoa consegue comprovar uma habitualidade ali de ter trabalhado sempre, nunca houve um afastamento do trabalho com posterior convocação, porque o intermitente, até pelo próprio nome diz, trabalhar um período, ficar um período sem trabalhar e ser convocado novamente, períodos de trabalhos esporádicos. Então, quando não há isso, a gente consegue comprovar uma habitualidade, então já desconfigura. A gente já consegue configurar um seletista normal, por exemplo. Perfeito. E você citou a questão da trabalhadora, né, que está trabalhando numa casa, né, trabalhadora doméstica, que eventualmente não tem a sua carteira assinada. Se ela estiver naquela condição ali de autônoma, como diarista. As domésticas, no caso, elas possuem a sua legislação própria, né, então ela tem que verificar ali qual é essa condição dela, se ela de fato é uma diarista ou se ela reúne os requisitos para que seja caracterizado o vínculo de emprego. E aí sim ela pode pleitear na Justiça do Trabalho o reconhecimento e ela vai receber todos os seus direitos. Então, é uma questão bem objetiva. Se ela já trabalhar 3 dias por semana na residência, já é uma hipótese que está prevista, a carteira dela necessita obrigatoriamente ser anotada. Né? Então, ela tem que analisar essa situação da subordinação, das ordens que ela recebe, dela não poder se substituir, ela não pode mandar a irmã dela. Por exemplo, né? Se ela é uma doméstica ali, ela não tem a carteira assinada, mas a patroa diz pra ela, hoje eu não posso ir, vou mandar minha irmã. E a patroa fala, não, de jeito nenhum. Se você mandar sua irmã, você nunca mais me volte aqui. Então, ali tá ocorrendo uma situação de pessoalidade, só ela é aceita. Esse é um exemplo. Perfeito. Acho que é extremamente importante, porque dias desses eu ouvi uma companheira que trabalha com um trabalho doméstico e ela me disse que, né, nessas condições, e me disse que era um acordo, então que ela não ia levar na justiça, mas que ela vai pelo menos 2, 3 vezes na semana na casa da pessoa e tal, e a pessoa vai mudar, então não vai pagar férias, não vai pagar nada, e ela tá vivendo uma relação de muito sub-humana. E não quer procurar a justiça, porque ela acha que se ela fizer isso, outras indicações não serão feitas a ela. Isso é justo? Isso é verdade? Como é que a gente resolve esse problema que é cultural também, né? Tanto do medo, mas também né, da divulgação, do trabalho, porque quem coloca gente em casa para poder fazer algum trabalho, geralmente pede alguma referência, alguma referência. Trabalho até de confiança, né? Sim, extrema confiança. Como é que a gente resolve isso? Porque isso é uma realidade. Principalmente as trabalhadoras, porque esses trabalhos que estão mais na ponta, né? Como é que a gente resolve isso? Essa resolução é um pouco até difícil de se chegar que nela. Isso, Gilmar? Doutor Gilmar, tá facinho. Porque não tem como ter um controle do que cada providência que cada um vai tomar, mas em teoria, se descoberta uma situação dessa, pode ocasionar até um dano moral. Já vi, por exemplo, com certeza, configurar isso, porque tá diminuindo a mão de obra de trabalho dela. De maneira alguma, o ex-empregador pode fornecer informações que desabonem aquele trabalhador. Porque, do contrário, ele estará impedindo que essa pessoa alcance um novo posto de trabalho. Então, se essa ex-patroa, como no exemplo que você deu, se ela fala, olha, não contrata essa aí não, que ela te leva na justiça. Né? O difícil dessa situação é a trabalhadora provar que isso aconteceu. O problema dessa situação é a prova. Porque, geralmente, ali naquela situação, está entre duas pessoas. Né? Porém, uma vez que ela detém essa prova, seja uma conversa de WhatsApp, seja um áudio, enfim, essas questões também são aceitas. Então, isso aí cabe, sim, um dano moral a respeito disso.
E além disso, muitas vezes o trabalhador nem tem a certeza que foi isso que ocasionou a ausência de contratação dele, mas sempre fica aquela leve suspeita. Um exemplo típico é cidades interioranas com poucos habitantes. Todo mundo tem medo de litigar. Mas a gente tem que aparece aprender, muito. ter, assim, olha, né? Deixar um recadinho que a gente tem que aprender a ter coragem de alguns enfrentamentos. Exatamente, a gente não pode ficar refém das situações. Exatamente. O que eu falo muitas vezes quando as pessoas me procuram, de forma alguma eu fomento litígio, de jeito nenhum, mas a pessoa está ali, ela procura, fala, eu quero entrar com a ação, mas eu tô com medo. Tô com medo do que o meu ex-patrão vai fazer. Entendeu? Então, o que eu reflito sobre isso é, você não pode ser refém dessa situação. Se você entende que você tem aquele direito, você precisa buscar. Da mesma forma, é o contraponto, da mesma forma que você não pode inventar uma situação, da mesma forma que você jamais deve acionar o judiciário inventando, você também não pode se sentir coagido a não buscar o que você tenha exatamente de direito. E querendo ou não, nesse nosso exemplo específico, se uma pessoa não tomar coragem, ingressar com a ação e receber os seus direitos, essa pessoa nunca vai mudar esse costume, que querendo ou não aprende com o bolso. Exatamente. E vai estar lá, e ela vai ser submetida novamente a outro tipo de relação, os filhos delas vão ser, porque essa relação, né, de trabalho, essa reforma trabalhista, ela não foi discutida pela classe trabalhadora. Acho que é muito, muito interessante quando você trouxe isso, doutora Neliana, porque não foi. Foi discutido pelo, né, o grande mercado de capital, os empregadores é que fizeram essa discussão dentro do Congresso. E fizeram essa discussão com propostas e com todas essas fantasias para que a classe trabalhadora se sentisse de alguma forma protegido. Mas ela está descobrindo que não. Então, fazer a luta para isso é uma forma também de poder segurar um pouco desses enfrentamentos. A gente viu. Assim que a reforma trabalhista foi passada, depois de 2018, grandes empresas internacionais oferecendo vagas de emprego a R$4 a hora, né? Então, que tipo de situação é essa? Ela passou do limite, porque você não consegue medir a vida de uma pessoa com uma quantidade tão pequena, né, de hora, de valor, por um trabalho tão grande. Você não pode dizer, olha, vai fazer 10 sanduíches, 50 sanduíches para vender em 4 horas, né? E achar que a pessoa vai sobreviver bem com isso, com R$4. Então, esse tipo de atuação, eu acho que é nossa. A classe trabalhadora, ela tem que entender que ela tem poder aí de fogo, se ela se une, se ela vai na justiça. E é extremamente importante a justiça do trabalho. Apesar da reforma trabalhista, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. É importante ainda ter a justiça do trabalho. E como é que a gente vê essa relação da justiça do trabalho com algumas questões que estão indo agora parar no tribunal, em outra área, né? Não é mais só na justiça do trabalho, como, por exemplo, o PJ. A justiça do trabalho, ela é a justiça social. A justiça do trabalho, ela é fundamental para o nosso país, ela é fundamental para um mínimo sistema de igualdade, de busca de direitos. Então, o que nós estamos vendo do STF com essas decisões que estão afrontando a competência da Justiça do Trabalho e remetendo essas questões relacionadas aos trabalhadores para a justiça comum, isso é nefasto. Isso é terrível. É um cenário preocupante. É um cenário preocupante. Nós, enquanto advogados, o que nós podemos fazer? Recorrer. Só que você recorre, e onde é a última instância? É o próprio STF. O que eu estou vendo hoje é uma triste realidade, que os juízes trabalhistas estão seguindo o entendimento do Supremo por uma questão de disciplina judiciária, por uma questão que eles precisam seguir. Às vezes, e aqui deixo uma crítica minha, pessoal, às vezes em questões de interpretação equivocada. Porque o STF está remetendo várias questões, não só essa situação relacionada, né, ao Uber que você mencionou, mas outras situações a respeito de parcelas administrativas, porque nós temos trabalhadores que são vinculados ao município, ao estado, que são seletistas. Então, a competência, conforme a Constituição Federal, ela é da Justiça do Trabalho. Todavia,
em recente decisão do ano passado, o STF entendeu que parcelas de natureza administrativa, ainda que o trabalhador seja seletista, não é da competência da Justiça do Trabalho. Isso, para mim, foi uma das decisões mais absurdas dos últimos tempos. E afeta diretamente o quê? Afeta muitas questões. Primeiramente, a Justiça do Trabalho, ela é conhecida como especializada. Ela é uma justiça, como o nome, e como eu já disse aqui, especializada naquilo, no seletista. É o juiz do trabalho que tem aquele preparo para analisar aquela questão, que tem aquele conhecimento técnico e profundo sobre uma relação do seletista. Seletista é uma coisa, estatutário é outra. Isso está na Constituição. Todavia, o STF, que é o guardião que interpreta, está interpretando dessa forma, no meu entendimento totalmente equivocado. Ademais, a Justiça do Trabalho ela é muito mais célere. A celeridade da Justiça do Trabalho não se compara da Justiça Comum. Existem N fatores. Vou dar um exemplo prático aqui. Questão da assistência judiciária gratuita. A reforma trabalhista, essa questão ficou inicialmente muito prejudicada em relação aos trabalhadores, mas o próprio STF, né, lá tem momentos que tem decisões em um sentido e outro. Ele já veio e disse que o beneficiário da justiça gratuita não tem que arcar com os ônus da sucumbência, que era isso que a reforma previa. Ainda que ele tenha créditos e processo, não vai ser atingido. Está dessa forma. A Justiça do Trabalho possui um entendimento majoritário que se o trabalhador declarar que ele não possui condições de arcar com as custas, com os ônus processuais, pela mera declaração, ele não vai arcar. Então, o processo dele tramita ali sem que ele arque as custas, independentemente se ele tenha sucesso ou não no processo. Já na Justiça Comum, o entendimento é outro. É o entendimento no sentido que não basta a mera declaração. Na Justiça Comum, ordinariamente, a gente verifica que eles pedem provas. Eles pedem para apresentar declaração de imposto de renda, extratos bancários, entre outras questões. Então, tudo isso aí cria obstáculo para o trabalhador ter o acesso à justiça. E mesmo ele sendo PJ, ele continua sendo trabalhador. Com certeza, muitas vezes essa questão dele ser PJ é por uma imposição, né? Foi uma imposição para ele ser até contratado. Tem muitos empregados que eles abrem a PJ somente porque aquela empresa exigiu. Aí já é uma situação de fraude, né? Que a gente chama de pejotização. Aí já é tentando fraudar a questão trabalhista. Então a gente tem que entrar na Justiça do Trabalho pleiteando o reconhecimento do vínculo para esse trabalhador nessa situação. Perfeito. E a Justiça do Trabalho é tão importante, por exemplo, nós temos um código processual próprio. Somente na ausência de tipificação que a gente recorre à lei processual comum. E é da onde a gente pode extrair até princípios como celeridade, mecanismos que possibilitem o processo tramitar mais rápido. Com isso, alguns processos ainda demoram bastante. Rápido não é assim, né? Rapidinho, não, né? Demora o quê? 5 anos? Aqui, pelo menos... Imprevisível. O nosso TRT, que é da 18ª região, só elogia. Os processos aqui tramitam numa velocidade o nosso TRT, que ele é selo extrema. Diamante, nós temos um dos melhores tribunais regionais do trabalho do Brasil, E que é tudo, selo Diamante. Atuação. Sim, nós temos um tribunal aqui de excelência. Então, às vezes, o processo dá uma travadinha lá no TST. Eu costumo dizer que até é sorteio. Tem gabinete lá que vai ficar 3 anos e tem outro que vai ficar 3 meses para sair uma decisão monocrática. Nossa. Aí é mais na sorte. Mas vamos levar isso para a esfera civil. Vamos pensar, não tem justiça do trabalho mais. A gente, com a justiça do trabalho, já vive cenários impensáveis. Um exemplo, trabalhando algo a escravo. É realidade, existe. Com a justiça do trabalho, já vive cenários inimagináveis. Uhum. Tira ela, vamos para uma justiça, para a justiça comum, que, querendo ou não, é muito cheia, sem diminuir, por exemplo. Mas um processo para tramitar lá, em média, 5 anos no mínimo. Quando for rápido, né? Isso. Ao contrário do que a gente está falando da Então justiça do seria trabalho. uma extrema dificuldade para o hipossuficiente, para o vulnerável, que precisa ali de imediato de uma decisão, precisa do dinheiro. Alguns entram para receber verbas rescisórias, por exemplo. E é o básico para poder sobreviver. Pensando assim, gente, nossa senhora, é isso, né? A gente brigou tanto por conta dessa reforma trabalhista, mas é isso, eles tiveram esse... os ataques continuam contra a especialização do direito trabalhista, né?
E aí, como é que vocês veem, assim, como é que a gente pode entender isso nas questões políticas, nas decisões políticas? Porque essas deliberações, elas não são só técnicas, né? Quem está lá legislando, né, por toda a sociedade, não são só juristas, não são só técnicos em fiscalização, são representantes da sociedade. Como é que vocês veem essa legislação? Como é que Claro. vocês estão vendo essa... Primeiramente, as pessoas, os trabalhadores principalmente, porque eles são os principais atingidos, precisam ter a compreensão da necessidade e da importância da justiça do trabalho. Tudo parte de uma consciência. E se você tem a consciência, você consegue reagir e se movimentar. Então, a nível de política, a única forma que eu enxergo é através de pressão. Pressão de quem? Da sociedade. Você tem que procurar pessoas, você tem que buscar eleger pessoas que têm essa mesma linha de raciocínio, essa mesma linha de pensamento. Pessoas que estão ali para trabalhar pró-trabalhador. E quando eu falo a favor do trabalhador, não é no sentido de a favor do trabalhador, de não tem que dar tudo para o trabalhador e sangrar a empresa nunca. Jamais, jamais. Só que aí o governo tem que trabalhar em outra linha, tem que dar então um incentivo fiscal ali para a empresa e não sangrar no trabalhador. Tem que tentar criar um equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. E não é a justiça do trabalho que traz o prejuízo. Essa ideia que existe, isso aí é uma lenda. De dizer, a justiça do trabalho só protege o trabalhador, a justiça do trabalho prejudica a evolução das empresas econômicas. Não, isso não existe. Empresa que anda correta nunca vai ter problema. Nunca vai ter problema na justiça do trabalho. A justiça do trabalho é como qualquer outra, tá ali para julgar. Da forma que foi posta ali, da forma das provas que foi produzida, ela vai julgar dentro daquele cenário. Então, a justiça do trabalho ela é importantíssima para a sociedade, não só para o trabalhador. Uma justiça de equilíbrio, uma justiça social, que garante direitos básicos de dignidade humana. Então, ela é fundamental. Só que a população precisa se movimentar, porque nós estamos sofrendo ataques dentro da justiça do trabalho. Muito graves e fortes, que quando isso acontece, quem vai pagar a conta no final são as trabalhadoras e os trabalhadores, né, da ponta. Acho muito importante a gente... Isso que a Neliana trouxe, doutor Gilmar, para a gente poder discutir sobre a flexibilização e como fazer isso dentro dessa modernidade do mercado, atendendo às demandas do mercado e atendendo às demandas dos trabalhadores. Como é que a gente pode pensar, né, nesse equilíbrio? Existe? É possível? A doutora Neliana já deixou seu posicionamento aqui. Eu penso ser possível, só que nunca... De quem? O meu? Meu! Neliana. Eu e a Neliana já vi, nós duas mexem muito. Aí, pronto. Aí já volta para E você. a posição, tá ok? O equilíbrio entre o mercado e Se é possível, né? É possível. Era ele. Aí pode. Então, eu penso que é possível tá mantendo esse equilíbrio sim, mas nunca se deve perder de vista a própria Constituição. Se algum trabalhador estiver vendo, tiver curiosidade, vai lá no artigo 7º, dá uma olhada nos seus direitos básicos, estão lá. Então, para toda modalidade de contratação, não se deve perder aqueles direitos. Direito à saúde, principalmente, trabalho digno, condições dignas, por exemplo. E, ao mesmo tempo, a gente também não pode perder de vista a função social da empresa, porque sem ela também a gente não vai ter os postos de trabalho. Claro. Então, é fundamental estabelecer esse equilíbrio que a doutora Neliana citou, para que a gente tenha empresas lucrando, é necessário, tenha trabalhadores felizes, com bons salários, com saúde. Hoje, inclusive, tem muita dificuldade com questão psicológica, né? Dentro das empresas com pressões para... Então, é necessário... Metas, né? Metas então, e tudo. é necessário estar estabelecendo parâmetros para trazer saúde nesse sentido. Igual muitas empresas visam prêmios como ISO 9001, Great Place to Work, são selos voltados a isso, empresas que cumprem com regras de segurança do trabalho. O que elas conseguem com isso? Mão de obras mais qualificadas ou até mesmo qualificar mão de obras para o mercado. Então você está dizendo que os advogados e as advogadas, os juristas trabalhistas não odeiam as empresas? Não. De jeito nenhum. Jamais. Tá vendo? Não odeia a gente, não odeia jamais. Olha, pegando aqui o que o doutor estava dizendo, patrão, empregado, eles precisam entender que eles não são inimigos. Aquilo ali tem que... Claro, existe uma situação de subordinação,
Lógico que sim. Porém, ali tem que existir também uma parceria. Primeiro que nós temos ali 2 pessoas. Então, você tem que pensar no seu fator humano ali. Da mesma forma que eu preciso levar meu ganha-pão para minha casa, meu patrão também precisa levar o dele. E nada melhor que o empregado feliz, a empresa rendendo, fica bom para todo mundo. Não tem que existir guerra, não tem que existir esse conflito. As pessoas podem caminhar juntas, caminhar bem, seguindo o que as leis determinam. Existe um fundamento, existe um espírito da lei para existir uma proteção para o empregado, porque ele é a parte mais fraca. Isso é um fato. E da mesma forma, o risco do negócio é do empregador. Então, nesse cenário, cada um entendendo o seu papel, pode caminhar em harmonia e junto. O patrão que entende que o empregado feliz, satisfeito, que tem os seus direitos, o patrão que compreende que isso é necessário, a empresa dele vai render mais. Eu tenho certeza. Tem que ter sempre em mente, sem a empresa, não há o posto de trabalho. E sem o trabalhador também a empresa não se mantém. Então tem que andar de mão dada, todo mundo ali satisfeito, para conseguir o melhor lucro, o empregador. E também ter o trabalhador satisfeito, As Claro. melhores qualificando condições cada de vez vida, né, mais. para o trabalhador. Isso. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque esse imaginário também é criado, né? Ah, não, vocês não gostam de patrão, vocês não gostam... E não é verdade. O que a gente não gosta é que a exploração exista tão acirrada. E que as pessoas tenham dignidade, né? O trabalhador e a trabalhadora, ela volte para casa e volte vivo. Dias desses eu estava vendo uma tirinha da Mafalda, né? Ela com o pai, todos miliguidinhos, chega e fala: mãe, a gente manda todo dia um pai e volta isso para casa? É isso que não pode acontecer, né? Esse tipo de situação. Porque a gente continua sendo gente, continua sendo mãe, continua sendo pai, filho. Então você precisa também ter uma relação de lazer, ter relações, né, boas na vida e ter relações saudáveis de trabalho. Isso pode ser uma parceria a partir do compromisso mesmo, né? De Claro. sociedade, humanidade. Mas eu quero entrar numa polêmica com vocês dois. Não sei se vocês vão gostar, e se não gostar, a gente pode mudar também de assunto. Elon Musk é um empresário, né? Talvez um dos maiores aí do mundo. E está tendo várias articulações nos meios aqui do Brasil. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês estão encarando essa palpitação aí nas redes sociais? Vocês querem comentar sobre isso? Não tem problema? Sem problemas. Você é a juíza. você é a chefe aqui. Sou nada. Dita que a gente vai. Eu adoro uma. Com certeza. Mesmo porque todos nós, né, somos integrantes da sociedade. Isso. Então, independentemente que não seja a nossa área, né, Não, mas principal sabe o de que que eu acho atuação, que é? é importante as pessoas, né, Mas terem eu a acho que é da nossa consciência. área, Neliana, porque eu vi 2 jovens esses dias falando sobre esse assunto, e eles falando: gente, daqui um pouco os empresários estrangeiros não vão querer mais ficar aqui no Brasil. Isso é verdade? Isso corre risco? Então, pra gente, sabe, assim, eu fiquei... Gente, porque me dá um desespero quando eu vejo a juventude fazendo esse tipo de análise de conjuntura. Essa é uma questão complexa, até dentro do que a gente estava falando agora. O que o empregador objetiva? O lucro. Se o Brasil está dando lucro para o empregador que trouxe o seu negócio de fora para cá, dificilmente eu creio que ele vai sair por conta de uma tendência que está ocorrendo especificamente entre 2 pessoas, né? Então eu creio que não prejudicaria nesse aspecto. Sim, e quanto a essa questão específica, primeiramente, o que todos têm que ter consciência, e principalmente os estrangeiros. O Brasil tem a soberania dele. O Brasil, ele é soberano. Então, penso eu que essas pessoas de fora não devem tentar interferir dentro da nossa soberania. Não obstante, ele possa, sem problema nenhum, nosso país é super democrático, possa opinar, se ele entende que determinado órgão, determinado julgador não está tendo uma melhor posição, se ele está entendendo que aquele entendimento é equivocado, ele pode se expressar, mas sem ataques, sem afronta, e desde que entenda que o Brasil é soberano. Eu acho que isso em primeiro lugar. Então, essa questão de preocupar, os outros países vão tirar os investimentos daqui. Não acredito. O nosso país é um país rico, nosso país é muito rico. Nosso país é um país de gente trabalhadora, de gente potente. Então, nós não temos que ter medo, de forma alguma.
De forma alguma. O que nós precisamos fazer é trabalhar primeiramente aqui dentro. Eu, pelo menos enquanto cidadã, eu não estou preocupada com o que está lá de fora. Claro que a gente vive num mundo globalizado, a gente tem boas relações com todos os países e tudo mais. Porém, em primeiro lugar, a minha primeira preocupação aqui dentro do meu país. Nós temos que pensar em trabalhar primeiro aqui. Nós temos que ser gente forte, que tem conhecimento, que estuda, que tem educação, que tem saúde aqui dentro. Porque à medida que nós estamos mais fortes, nós temos melhor condição de tratar com os outros, né? Então, a gente tem que ter uma relação de respeito e penso que quem está de fora não tem que tentar interferir na soberania do Brasil. É isso que eu penso sobre ele. Também tô junto. Mas eu acho que é isso que você traz, né, Eliana e o doutor Gilmar, doutora Neliana e o doutor Gilmar. Eu já fico íntima, rapidinho eu já fico íntima das pessoas. Sobre a importância da gente nos empoderar. De tirar um pouco, sabe, essa síndrome do vira-lata, de achar que tudo que vem do norte-americano ou vem da Europa é perfeito, é maravilhoso, e o que a gente faz e produz aqui não tem valor. Eu acho que isso é essencial. E acho que tem algumas organizações que são fundamentais, não só para poder fortalecer essa consciência da soberania do país, do empoderamento da trabalhadora e do trabalhador, mas também da justiça do trabalho, que são os sindicatos. Qual é a relação que vocês têm, qual é a relação que vocês veem, né, hoje com o mundo sindical e o mundo do trabalho e as reformas trabalhistas? Como é que vocês veem isso? Eu enxergo hoje o sindicato como um papel fundamental dentro da sociedade. Até porque com a reforma trabalhista a gente saiu de um conceito e foi para outro. Hoje a gente tem aquela prevalecência do negociado sobre o legislado. Nós temos sindicatos com poder para negociar e estabelecer normativas que podem sobressair até mesmo sobre lei. Então é de suma importância, não dá para desconsiderar esse aspecto. E, inclusive, trazendo para outro campo, por exemplo, o piso da enfermagem foi sancionado. Infelizmente, não pôde ser aplicado de imediato, porque considerou economia, queria balançar, etc. E, assim, são profissionais que merecem esse piso, batalharam muito para ter. E o que aconteceu? Para considerar, nós estamos num país de dimensão enorme, né? O Brasil, em cada canto, existe um problema diferente, se a gente for considerar. Então, o STF decidiu que o sindicato da região vai decidir a melhor forma de colocar o piso em vigência. Então, isso é outra forma de trazer essa questão do negociado sobre o legislado que trouxe a reforma trabalhista. Então, é onde vem tamanha importância do sindicato, até num país de regionalização enorme, por exemplo. A gente tem extensão territorial gigantesca. Maravilha. Infelizmente, muitas pessoas, muitos trabalhadores não entendem a importância fundamental dos sindicatos. Sindicatos apanham, são criticados, são bombardeados o tempo todo pelos próprios trabalhadores que deviam a eles se filiar e unir e entender o que significa você estar ali sob a proteção do seu sindicato e também pelo próprio judiciário, que muitas vezes julga as questões relacionadas a sindicato com descrédito ou com desconfiança na atuação sindical. As pessoas precisam evoluir a respeito desse entendimento, porque a ideia de sindicato é uma ideia de proteção. As pessoas precisam compreender isso. O sindicato ele está ali para que o trabalhador sozinho não venha a se expor, para que o trabalhador sozinho não tenha que enfrentar o patrão, porque é muito difícil. É muito difícil você sair ali da sua situação de empregado e ali pleitear algo, pleitear um aumento. Pergunto para toda a sua audiência, quem se sente confortável de pedir um aumento para o patrão? É uma situação que todo mundo se sente constrangido, que é uma situação. Então, dentro desse simplório exemplo, vem o sindicato ali e faz o quê? Uma negociação coletiva, para que aquele percentual X abranja toda a categoria. Isso é um singelo exemplo, mas o sindicato, ele nessa questão de proteger a categoria, ele está ali para brigar, ele está ali na linha de frente para lutar pelo trabalhador, para que o trabalhador não tenha que se expor individualmente, seja nos pleitos diretamente com o patrão ou nos pleitos no judiciário. Só que as pessoas não compreendem isso.
É Mas tem importante. muito, a maioria dos sindicatos são muito sérios, trabalham muito, são aguerridos. E o trabalhador que critica, o que ele precisa fazer? Ele precisa ir lá, então, e trocar aquela direção. Isso é uma questão para resolver. Agora, o que a gente vê são pessoas criticando e que não querem ir ali e assumir esse papel, não querem assumir esse protagonismo. Isso é muito importante, porque os sindicatos são quem é o meio que o trabalhador tem para que ele possa estar protegido e não tenha que se expor. Acho maravilhosa a sua exposição agora, dos dois, né? Porque eu acho que a gente tem mania de achar que resolve uma coisa acabando com ela. Só que esquece, né, de fundamentos. O sindicato ele veio para organizar a classe trabalhadora, para organizar os trabalhadores da categoria e para fortalecer. Porque isso que vocês dois trouxeram é muito interessante, é muito importante. Olha, a gente não tem condições de ir lá sozinho pedir aumento, ou dizer que a gente precisa de auxílio maternidade, ou dizer que a gente precisa de licença paternidade e maternidade, ou auxílio doença. Mas se a gente tem um sindicato para fazer isso, isso se torna mais viável. E se o sindicato não está conseguindo, o problema não é a organização do sindicato ou para que ele veio, mas a direção. Então, valer por, né, da democracia dentro do sindicato também faz parte. E eu acho que isso é extremamente válido, né? A gente pode partir até de um exemplo que pode até chamar a atenção dos trabalhadores até mesmo. O próprio piso salarial. Se não houvesse a figura do sindicato, não haveria o piso e cada profissional estaria recebendo o quê? No mínimo, mínimo. Exatamente. Pode-se dizer. Eu recebi dias desse um abaixo-assinado para os ecólogos serem profissão. Olha para você ver. Então, eles precisam fazer o quê? Se organizarem enquanto profissão. A partir dessa organização, criar associação ou um conselho para poder... Criar, na verdade, uma associação, né, doutora? Para depois se tornar um conselho e pleitear a profissão. E é uma profissão que vai precisar existir. A gente está vivendo num mundo cada vez, né, mais complicado aí com o meio ambiente e o meio ambiente respondendo para a gente de formas muito duras. E a gente precisa, então, que eles se organizem, esses trabalhadores, para poder, depois disso, depois de muito ser reconhecido como profissão, ter piso salarial. Então, é a organização dos trabalhadores via associação, via sindicato, é que fortalece essa discussão, esse papel dentro da sociedade, né? Eu tô adorando o nosso papo, mas eu já vi ali que tá acabando, então eu quero ver se a gente consegue finalizar com uma questão bem simplesinha mesmo. Vocês acham que o governo consegue, né, a fiscalização ainda dá conta das reformas, dentro da reforma trabalhista, de realmente acabar com qualquer tipo de condição de trabalho análogo à escravidão? É bem simples a pergunta, pra gente finalizar. Posso começar essa resposta com uma questão bem interessante? Olha, doutor Gilmar. Tem um concurso aberto agora com inúmeras vagas para auditor fiscal do trabalho. Então, na lei, no papel, temos. A resposta é sim. Mas na prática, não vemos nesse sentido, por quê? Falta pessoal. Equipamentos, estrutura. Querendo, é muito perigoso uma diligência dessa. É necessário um acompanhamento policial também. Então gira em torno disso. Mas uma coisa que a gente não pode perder de mente é que, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, estão todos aí empenhando fortemente para estar combatendo. Por exemplo, o estado de Goiás teve um marco nesse último ano que foi o top de fiscalização, inclusive autuação. Não é algo para se orgulhar, mas... Infelizmente, mas a gente está vendo que pelo menos as nossas autoridades responsáveis estão se mexendo para conseguir alcançar nesse rumo. E eu queria até pegar um gancho na questão da legislação, até para trazer outro tema que eu vi que estava aqui, a gente não teve tempo de falar. Por exemplo, desigualdade salarial. Tivemos pouco tempo agora uma lei sancionada, onde obriga a trazer relatórios que para as empresas com 100 ou mais funcionários, demonstrem os salários de homens, mulheres, cargos, sem nomear, obedecendo a LGPD, para quê? O Ministério do Trabalho, Emprego e fiscalizar. Se estiver tendo desigualdade, vai ter que igualar, vai ter que pagar um dano moral, vai ter que pagar uma multa. E, além disso, trouxe artifício para o Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer portarias. Para quê? Nessas portarias trazer, o que eu preciso de dado. E assim eles vão estar fiscalizando. Todo ano vai ter que estar publicando esse relatório de transparência salarial, que é o nome. E assim, temos as NRs estabelecidas, então
Do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, pelo contrário, eu vejo eles super atuantes, em cima fiscalizando, e o Poder Judiciário também, acatando diversos pedidos para poder estar empenhando aí, combatendo qualquer tipo de discriminação, de trabalho análogo à escravidão também, por aí vai. Mas falta muito, Infelizmente, viu, eles fazem o que é possível dentro da realidade, com o pessoal que eles possuem, com os equipamentos que eles possuem. Então, é claro que é possível fiscalizar, porém, precisa de estrutura e de pessoal. Então, essa solução tem que vir de cima, né? Isso aí é fundamental. E as pessoas também não podem se calar. Quem está vivendo ou está testemunhando uma situação dessa, precisa denunciar, porque a maioria dessas diligências são feitas através de denúncia, porque não existe pessoal suficiente para sair batendo de porta em porta. Então, o canal de denúncias, ele é fundamental. Então, a sociedade não pode normalizar esse tipo de coisa, a sociedade não pode aceitar, não pode admitir uma situação dessa. Não existe. Ainda no nosso país, situação de escravidão existe muito. É muito triste. Então, né, isso não pode ser admitido. Então, as pessoas não podem se calar. Então, essas denúncias facilitam muito o trabalho da fiscalização. Acho que toda a sociedade se envolve, né? Por Precisa exemplo, se envolver. No começo do mês, agora de abril, foi divulgada a lista de empregador escravo. Foi inserido 256 nomes. Exatamente. Essas pessoas precisam ser expostas. Essas empresas precisam ser expostas. Inclusive, alguns nomes que empregavam mais de 40 pessoas. É uma situação. Pessoas. É. Isso que a gente tem que ter em mente sempre. São pessoas. Perfeito, tem que doutor ser Gilmar. tratadas como tal. E eu acho... Não, é isso, assim, não dá tempo de falar tudo, né? Mas acho que, Neliana, eu queria te ouvir também sobre isso, sobre o que o Gilmar trouxe da comparação salarial em questões de gênero e raça. Sim. Porque esses últimos números, se eu não estiver enganada, chega a ser quase 70% a diferença entre o trabalhador e a trabalhadora, mulher, e quando é questão de racial, chega a ser 58%. Olha, esses números são alarmantes. Nós vemos essa situação na Justiça do Trabalho cotidianamente. Isso ainda é uma realidade. É uma realidade. Parece aquele assunto que vai ser requentado, sabe? Mas ele está sendo requentado porque ele existe. Ele existe. Então, essa questão da mulher, primeiramente, ela existe muito, existe diferença salarial, as mulheres não são maioria em postos de chefia, muito pelo contrário, muitas vezes há as dispensas discriminatórias só pelo fato da condição dela ser mulher. Então, nesse sentido, o CNJ, recentemente, ele implantou o quê? O protocolo para julgamento sob a perspectiva de gênero. Essa é uma ferramenta muito importante para os julgadores utilizarem nos casos concretos que chegam até eles. O que é isso? É o julgador analisar aquele processo, aquele caso concreto, sob essa ótica da perspectiva de gênero. Por quê? Um exemplo, eu posso dispensar a pessoa sem justa causa a qualquer momento. Posso. Então, aquela trabalhadora retornou da licença maternidade, ela não tem mais a estabilidade, mas eu tô vendo ali, mulher na minha empresa com menino pequeno vai pedir para sair mais cedo para levar menino no médico, vai poder faltar mais. Então, aquele empregador que já vem naquela perspectiva dispensa aquela mulher. Sem justa causa, pagou todas as verbas. Está tudo bem? Não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque aquilo ali foi uma dispensa discriminatória, embora não pareça. Então, aí entra o quê? Esse protocolo que dá os subsídios para que os julgadores possam ter esse olhar para esse tipo de processo. Porque as mulheres sofrem isso. Questão de assédio sexual, de moral, que os homens também sofrem, porém as mulheres em sua maioria. Aí entra essa questão aí, daria para fazer só um podcast sobre isso. Pois é, eu tô pensando nisso aqui. Entre as questões também das pessoas que têm o seu nome social, as pessoas trans. Eu tô lembrando desse assunto aqui agora porque saiu uma decisão super recente de um trabalhador trans em que o empregador se recusava a utilizar o nome dele social. Ela era obrigada a usar o nome do registro e não o social. Então, conseguiu a indenização na Justiça do Trabalho. Porque isso tem que ser respeitado também. Questão racial. Isso aí é notório, né? É notória a discriminação. As pessoas negras, são elas que estão à frente dos postos mais valorizados no trabalho? Há diferença salarial? Há. Então, isso
Então, tem que começar da sociedade, tem que começar da nossa casa. Primeiro que nós não podemos achar isso natural. Ah, não, é assim porque é assim. Nós viemos no nosso país, tem aquela história da escravidão. Não! Você tem que se revoltar. Você não pode achar que aquilo ali tá ok. Você não pode achar correto o que seu vizinho faz, o que seu amigo faz, o que seu irmão faz. Você tem que falar, tá vendo o que você tá fazendo aqui? Discriminação não pode. Então tem que começar aí. Não é só também reportar tudo ao judiciário. Eu acho que a mudança tem que começar na nossa casa, educando os nossos filhos, para que isso não exista mais. Se a gente não partir de uma consciência, nós não vamos chegar lá. Chegando o caso do judiciário, claro, a justiça tem que aplicar o que existe, tem que punir até para servir como caráter pedagógico, punir com rigor. Mas tem que começar lá atrás, desde pequena, dentro da nossa casa, implantar uma consciência de sociedade. Só assim nós vamos avançar. Ai, gente, se vocês ficaram com gostinho de quero mais, imagina eu, porque eu acho que foi maravilhoso, assim, o que vocês fizeram aqui hoje é trazer com muita clareza, mas assim, com muita popularidade, assim, trouxe com muito popular um assunto que é muito pesado. São assuntos que às vezes a gente, né, que está vivendo o cotidiano, trabalhando todo dia, sem poder estudar muito, não consegue ter muito acesso, que são assuntos, por exemplo, do trabalho e da economia. E a gente discutiu isso hoje com 2 profissionais maravilhosos que trouxeram com muita leveza para que as trabalhadoras e os trabalhadores de todo o país, né, que acompanhou, sintam-se à vontade para poder buscar os seus direitos, para poder garantir os seus direitos, garantir dignidade. Eu aprendi muito, como sempre, com você, doutora Neliana. Quero te agradecer demais e quero dizer que você vai voltar aqui para a gente poder discutir mais um pouco sobre as questões raciais e de gênero. Só convidar. Eu sou assim, chamou, tô lá. Eu que agradeço por essa oportunidade, desse bate-papo. É muito importante a gente ter essa troca de ideia, essa troca de aprendizado. Agradeço ao Dr. Gilmar aqui pelo conhecimento que ele dividiu aqui hoje, não só com a audiência, mas conosco aqui na mesa também. Foi um prazer. Obrigada, e vai voltar sim. Obrigada, doutor Gilmar. Manda um beijo, como é que chama pra Pititica? Como Alicia. É que chama? Manda um beijo pra Alicia e, por favor, já faça o compromisso de vir com ela para poder também discutir, porque, gente, o menino, Gilmar, porque assim, eu já tô mais velha, né, mas o menino vem e fala, olha, vamos falar sobre gênero também. Então, essa desconstrução dentro do universo masculino, você não entende o tanto que é necessário, o quanto foi valioso você trazer esse apontamento, lembrar e reforçar ele pro podcast. Obrigada, viu? À disposição e espero voltar para poder falar também mais, incrementar e só agradeço, foi muito bom ter dividido na mesa com a Neliana, aprendi bastante também, muitos pontos relevantes que ela trouxe. E muito obrigado e um beijo pra Alicia. Agora eu também vou mandar um beijo pros meus filhos, né? Verdade, você por tem favor, quantos? Dois. Só 2, né? 2, mandar um beijo pro Miguel, pra Rafaela também e pro meu maridão, Vitão. Então, um abraço pro Vitor, um beijo pro Miguel e pra Rafaela e pra Alicia e pronto. Não vou mandar mais abraço pra ninguém. Mas prazer imenso, viu, gente? Um abraço e um beijo pra todos que ficaram aqui com a gente. Compartilha nossos vídeos, comente qual assunto mais você quer falar, qual é a discussão que você acha que a gente precisa trazer, quem você quer ouvir, a gente traz. Vocês pediram, a gente trouxe aqui Dr. Gilmar, doutora Neliana. Um beijo, até a próxima.